Boa noite, seja bem-vinda. Vamos aguardar mais um pouquinho, as pessoas irem chegando. Temos que aguardar também. Isso, Gabriel. Boa noite. Sempre quando eu inicio uma regleia, boa noite, bem-vinda. Sempre quando eu estou iniciando as lives, eu começo a conversar um pouquinho, falo de algum assunto para que dê tempo das pessoas irem chegando e quando o nosso convidado ou a nossa convidada chega, aí todos já estão presentes, então ninguém perde o que ela vem compartilhar com a gente, né, que é a sua história. E hoje eu pensei em falar um pouquinho sobre o tempo, sobre o passado, presente e futuro. Eu pensei nisso porque a nossa convidada, Marinês Ong, ela é ministrante do curso de psicoterapia reencarnacionista. Ela é responsável pelas turmas do Rio de Janeiro e da turma aqui de Belo Horizonte. Boa noite, Marta, Bruna, tudo bom? Bem-vindas. E então eu resolvi falar sobre um pouco, né, sobre passado, presente e futuro. E todos nós, né, em alguns momentos da vida ou vários momentos da vida, nós começamos a questionar, né, o que a gente está fazendo aqui, o que nós viemos fazer aqui, para onde nós vamos, qual que é o propósito de estar aqui, né? Então são vários questionamentos e essa busca de resposta que muitas vezes nós não temos certeza dessas respostas. Nós buscamos esse conhecimento e nós vamos construindo uma verdade a partir desse conhecimento e a partir também da aplicação desse conhecimento. Mas a certeza mesmo que nós temos é que nós nascemos e nós morremos e que o passado ele projeta, né, de uma forma invisível no nosso futuro. E a gente sabe que o nosso passado ele sustenta o futuro, né? Ele serve ao futuro e ele sustenta o nosso presente. E então nós somos resultados de todas as ações e todas as causas daquilo que veio acontecendo lá atrás. E o interessante, né, é que de alguma forma nós podemos revisitar, né, ou conhecer ou crescer a partir dessas memórias do passado através de técnicas, né, como a psicoterapia reencarnacionista, as constelações familiares, o renascimento, enfim, várias técnicas, a própria meditação também, né? Então, várias técnicas que existem aí, nós podemos revisitar essa memória dos vários eus que nós já vivemos. E na segunda live, o Rodrigo ele falou muito da questão de estar presente com consciência. O tanto que isso é importante, né? O tanto que é importante essa consciência
de estar aqui, né, nesse momento presente, vivendo essas questões desse presente. Porque sem essa consciência, ou nós estamos no passado ou nós estamos no futuro, né? E aí, se a gente não estiver aqui nesse momento presente, né? E a gente estiver revivendo as questões do passado, é porque esse passado não está muito em paz, né? Então, nós estamos revivendo situações que de alguma forma levam a gente a lembrar e a gente pensar nessas situações. Essas situações geram sentimentos, né? Esses sentimentos colam e quando esses sentimentos colam, nós passamos a sofrer. Eu não estou falando de memórias do passado, de algo que aconteceu ali e eu lembro disso, né? Como recordação, né? Como de uma forma assim saudosa, né? Daquilo que aconteceu. Não, é algo que me prende lá atrás a questões que não foram resolvidas e que eu continuo olhando lá para trás e não estou aqui no momento presente. E aí, quando isso acaba transformando em sofrimento, eu acabo desenvolvendo sintomas, né? Sintomas físicos, sintomas espirituais, e eu posso desenvolver uma depressão, por exemplo. Da mesma forma, se eu não estou aqui no presente, estou projetando muitas coisas no passado, mas não é só projetando, pensando, idealizando, né? Porque isso é importante para que a gente caminhe, né? Mas se eu fico muito presa a resultados que estão lá na frente e eu vivo esses resultados e deixo de viver esse momento presente, que é essa construção daquilo ainda que vai acontecer, eu também passo a sofrer, né? Porque eu fico na expectativa de algo que ainda não aconteceu e que corre o risco de não acontecer, porque tem todo um projeto divino em cima disso também, né? E aí eu passo a sofrer e aí eu começo a desenvolver o quê? Uma ansiedade, né? Então é muito importante, né, tudo isso que o Rodrigo falou para a gente, né, no sentido de estar presente em todos os momentos da nossa vida, né? Porque é a partir daí que nós vamos construir aquilo que está, construir o nosso futuro, né? É interessante falar um pouco desse passado, né? Que muitas vezes nós ficamos lá nesse passado, né? Quando ele não está em paz, é só a gente começar a questionar, né? Por que está doendo, por que eu estou sofrendo por determinadas situações, né? Então é olhar para trás e ver como é que eu deixei o meu último relacionamento, né? Como que eu deixei o meu último emprego, como que estão as minhas relações familiares, enfim, tudo aquilo que aconteceu no passado. Se não finalizou em paz, né? Provavelmente isso vai gerar muito sofrimento e eu vou ficar agarrada a essas situações que aconteceram lá atrás, né? Mas vamos voltando, né, ao tempo, né? O tempo é muito interessante, né? Disso presente, passado passado, presente e futuro, né? Porque aquilo que eu disse lá no início, né, já virou passado. Aquilo que eu acabei de dizer agora já deixou de ser presente, né? Então tudo passa assim no milésimo de segundo. Por isso que é muito importante essa consciência, estar consciente nesse momento. Né? Observar nossas emoções, nossos sentimentos, né? Nossas atitudes, para que a gente possa crescer com isso e nesse momento aqui, né? E então assim, a cada minuto que passa, a cada segundo que passa o relógio, nós estamos mais próximos do futuro e vamos nos distanciando desse passado, né? Então eu gostaria de fazer um convite a todos vocês e para mim também, né? Para poder pensar um pouquinho a respeito disso, né? Para pensar como é que eu estou vivendo
esse momento presente, né? Como é que está esse meu passado? Esse meu passado está em paz, né? O que que me aflige? Por que que de repente eu não consigo romper profissionalmente, né? Por que que de repente esse novo emprego eu não consigo prosperar nesse novo emprego? Ou nesse relacionamento, por que que ele não vai por que que ele não prospera? Por que que ele não está dando certo, né? Então, é a gente olhar para esse passado para verificar, né? O que que aconteceu lá atrás? Como é que eu deixei isso lá atrás, né? Então é importante, né, a gente fazer essa pergunta e também perguntar também, né, como é que estão os meus sonhos, como é que estão os meus projetos, o que que eu estou projetando e qual que é a qualidade do meu desejo, né? Então fica aí esses questionamentos aí, tá? E eu já vou chamar a nossa convidada. Eu só gostaria de fazer uma apresentação, né, rapidinho. Marinês Ong, ela ela saiu do mundo corporativo, né, num momento em que ela estava com muitos desconfortos e ela estava buscando ter um entendimento interno das suas questões internas. E aí ela começou com o curso de Reiki e foi caminhando para várias formações. Eu não vou entrar nisso, vou deixar que ela fale isso para a gente, que conte a história dela, né? E até que ela chegou no curso de psicoterapia reencarnacionista. Eu conheci Marinês quando eu fui fazer a minha formação. Ela era monitora e eu já tinha uma admiração muito grande pela força e determinação dela. Ela é do Rio e uma vez por mês ela vinha para Belo Horizonte para ser monitora de um curso, né? E de lá para cá ela não parou, né? Ela parou de vir para cá, mas ela continuou como ministrante, né? Online, e quando começam as práticas, ela está vindo para Belo Horizonte para poder fazer essas práticas. E é uma honra receber a Marinês aqui no Espaço TAI, porque as práticas são feitas aqui no Espaço TAI. Então, eu conheci Marinês nesse curso de psicoterapia reencarnacionista, e esse esforço e essa dedicação dela levou ao lugar onde ela está hoje, como ministrante de turmas, né, tanto do Rio quanto aqui de Belo Horizonte. Então, ela vem contar um pouquinho da história dela e falar dessa transição de carreira, e também que para ser um bom terapeuta, né, isso exige da gente muito trabalho e muita determinação, tá? Então eu vou chamar a Marinês para que ela converse. Isso, tá chegando. Oi, boa noite. Oi, boa noite, Lisana. Boa noite a todos que estão presentes aqui Hum, nesse papo com a gente hoje. isso. Então nós vamos ter muita coisa para conversar aqui, né, Marinês? Então seja bem-vinda, é uma honra receber você, né, como convidada, né, dessas lives. Eu fiquei muito feliz por você aceitar, né? Principalmente pelo fato de eu aprender muito com você em termos de trabalho, disciplina, determinação. Aí eu tô assim, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Ah, você também é assim, né? Bem organizada, disciplinada, né? Por isso que a gente se dá bem, né, na parceria. Então é isso aí, Marinês. Vou deixar você contar um pouquinho da sua história, as pessoas estão querendo, né, conhecer um pouquinho, para, né, ouvir da sua história, para que elas possam, de alguma forma, se inspirar, né, como eu me inspirei, né? É interessante quando você fez esse convite, né? Que aí eu fiquei pensando, né? Fazendo essa retrospectiva. E eu achei muito legal fazer essa retrospectiva assim dessa trajetória, né? Que começou lá em 1992, quando eu fiz o curso de Reiki, e não tinha a menor ideia para que eu tinha feito esse curso, porque eu ainda trabalhava,
como secretária executiva e não tinha a menor noção e nem ideia naquele momento que eu queria buscar algo diferente. Só que com o tempo eu fui sentindo um grande desconforto e eu percebi que eu tinha que sair daquele espaço, que não adiantava mudar de empresa e eu precisava sair daquele lugar, né, e buscar algo novo, mas eu também não sabia o que que era. E a coisa foi ficando cada vez mais forte, porque fisicamente o meu corpo reagia, eu não aguentava mais, né? Ele começou a reagir de uma forma, eu comecei a ficar doente, e aí eu percebi que eu precisava realmente sair. Então, depois do Reiki, eu fiz um curso de massoterapia, me encantei com a massoterapia, eu falei, ah, então esse vai ser o início desse caminho, mas eu não tinha ideia que caminho seria esse, né? E eu comecei a pedir a Deus que a empresa onde eu estava, que eles me mandassem embora, porque eu já estava há 18 anos naquela empresa, naquele grupo, né? Então era um bocado de tempo. E aquele dinheiro iria me ajudar nesse início de carreira, né? Porque eu não tinha nada, eu ia sair, eu não tinha clientes, não tinha absolutamente nada. E assim aconteceu. Eles me mandaram embora, eu agradeci profundamente isso. Me deram, inclusive, uma gratificação extra, né, porque eu era uma funcionária antiga. E, e com essa gratificação, depois de 2 anos que eu saí da empresa, isso foi em 97, quando eu saí. Em 99, eu estava num momento assim de muita indecisão na minha vida e eu comecei a me aplicar reiki na cabeça, pedindo luz, né? Eu só ficava assim, 2 vezes por dia eu me aplicava e pedia muita luz, muita luz. E eu vi o nome China. Eu falei, ah, eu vou me embora, eu vou viajar para a China. E saí catando quem estaria levando um grupo para a China. Aí me indicaram uma pessoa em Búzios, eu entrei em contato com essa pessoa e simplesmente embarquei nessa viagem. Depositei dinheiro na conta dessa pessoa que eu não conhecia, só falava com ela por telefone. E ela me disse assim: vá adiantando seus documentos, seu passaporte, que eu vou pedir uma autorização no instituto, porque essa pessoa ia levar grupos para massoterapia, para fazer curso na China de massoterapia e de acupuntura. Falei, eu vou embarcar nessa. E aí ele me diz assim: no dia 7 de outubro de 99, esteja no aeroporto que eu estarei com a sua passagem. Eu sou careca, tenho bigode, óculos e vou estar com uma camisa xadrez. E assim eu fui para o aeroporto. Passei um mês na China, um mês, fiquei lá um mês fazendo cursos e visitando, e foi a maior loucura que fiz na minha vida, e que eu não me arrependo, foi maravilhoso. Mas eu tinha certeza absoluta que eu ia e que ia dar tudo certo. Assim, desse jeito, eu vi na minha tela mental esse nome e embarquei nessa. A minha família ficou com o olho desse tamanho. Eu saí daqui completamente desprendida. Deixei uma procuração para minha irmã. Falei, eu estou indo para o outro lado do mundo. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Se acontecer qualquer coisa, você está aqui tudo. Você fica com tudo, resolve, faz o que você bem entender. Entendeu? Eu fui desse jeito. Me lancei e foi maravilhoso. Depois disso, eu continuei minha trajetória com muita dificuldade, porque eu ainda precisava trabalhar muitas questões, né, em mim. Apesar de ter feito essa loucura, entre aspas, tinha um trabalho interno que eu tinha baixa autoestima, né? Eu era uma pessoa, tinha uma insegurança dentro de mim também muito forte, mas eu fui indo aos trancos e barrancos trabalhando, buscando outros cursos também. Então, eu fiz formação em bioenergética, depois explorar Saint-Germain. E fui nessa trajetória. Tive muitas crises de altos e baixos, crises financeiras, porque eu não gostava de olhar para o dinheiro, para mexer com essa coisa do financeiro. E isso faz parte da vida da gente, né? Não tem como não olhar. Entrei numa dívida com o banco, aí levei um susto, entendeu? Porque eu não queria olhar para essa coisa. Aí, quando veio, isso foi muito bom para mim, né? Foi ruim naquele momento, mas foi muito bom depois, porque eu falei, não, eu preciso olhar para isso. Aí eu comecei a olhar para o financeiro, para a questão da prosperidade, porque minha vida estava ruim.
E aí eu falei, não, eu vou me organizar e eu vou pagar essa dívida. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Então, eu entrei em contato com o banco e falei, eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu vou pagar essa dívida. Vocês me deem um tempo. Eu vou me organizar e vou pagar. E foi isso que eu fiz. Então, me centrei, falei, não, eu tenho condições de virar isso, de trabalhar e pagar essa conta. E foi o que eu fiz. Aí paguei o que eu devia ao banco, me libertei e nunca mais entrei em cheque especial, nunca mais devia. Então, foi um aprendizado maravilhoso na minha vida. Só que o tempo vai passando, né? A gente vai ter muitos aprendizados. 2009 foi uma crise que eu tive, assim, uma das mais fortes, também naquelas situações assim, o que eu faço da minha vida? Minha vida não está andando, né? Esses altos e baixos ao longo desses 12 anos, né, de 97 até 2009, quando eu saí do mundo corporativo, ficou oscilando muito. E em 2009 eu me lembro que eu falei assim, eu não aguento mais tanta crise, né? O que está acontecendo que eu não estou entendendo, né? Minha vida não anda, né? Anda, é um sobe e desce danado. Aí eu pedi ajuda a Deus de novo. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda, me manda uma luz, me diz alguma coisa, eu preciso entender o que está acontecendo. Aí eu conheci umas pessoas da casa de Padre Pio, que é uma casa espiritualista aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, eu vou lá, eu vou pedir ajuda, né? Fiz uma entrevista, aí eles me recomendaram um tratamento espiritual. Falei, eu vou fazer, eu não questiono mais nada, o que me mandar fazer eu faço. E foi ótimo, porque depois do tratamento espiritual, eu subia para o salão e tinha a aula sobre Bhagavad Gita, né? Eu não sei se as pessoas conhecem, mas Bhagavad Gita da filosofia védica. Essa palavra em sânscrito significa a voz de Deus. Então, naquele momento, eu tinha muitos questionamentos, que eu precisava entender a vida, inclusive quem era Deus, né? Porque a minha formação sempre foi na Igreja Católica, mas eu não tinha resposta. Quem é Deus, né? Deus, para mim, era aquele que tinha me ensinado desde criança, aquele velho barbudo, tal, que fica apontando, eu estou vendo tudo que você faz, vou te castigar e tal. E eu precisava entender quem era Deus. E eu fiquei 7 anos na casa de Padre Pio, porque foi o estudo desse livro, né? 7 anos. E foi maravilhoso para mim. E em 2011 eu conheci a psicoterapia reencarnacionista porque o Mauro Quitico deu uma palestra na casa de Padre Pio. E eu estava naquele momento buscando, eu falei assim, eu preciso fazer algo a mais, alguma outra formação. Eu estava procurando por isso. E quando eu assisti a palestra, eu falei, é esse curso que eu vou fazer. E era tão interessante que eu assisti a aula do Mauro e assisti as aulas da Bhagavad Gita, e os dois falavam a mesma coisa, sabe? Era impressionante, os ensinamentos eram os mesmos, cada um com a sua visão, né? E aí a minha vida foi seguindo. Fiz a formação, em 2012 eu me formei, psicoterapeuta reencarnacionista, e fiquei tão encantada com a PR, como a gente chama, né? Que eu segui acompanhando o Mauro durante 7 anos na monitoria, né? Eu queria beber daqueles ensinamentos, né? Então, para mim era uma alegria ir para o curso aos domingos, era uma aula mensal e eu segui fazendo isso. Quando o Mauro disse que ia abrir turma em Belo Horizonte, eu me ofereci como monitor. Eu falei, eu vou, eu tenho essa disponibilidade, eu quero ir, eu quero estar ouvindo a mesma coisa durante 7 anos, mas não me importa, porque cada vez que eu ouvi, eu aprendia algo a mais, eu ia aprofundando aquele conhecimento, né? E não era só um conhecimento intelectual para aplicar, atender os outros, era um conhecimento para mim, era uma necessidade minha, da minha alma, de entender, de aprofundar aquilo, né? Então eu queria sempre mais e mais e mais. E aí foi seguindo assim, e com o tempo, eu, dentro
do curso da psicoterapia reencarnacionista, eu assumi a coordenação do departamento beneficente no Rio de Janeiro. Depois eu iniciei o núcleo de estudos aqui do pessoal do Rio. Fui assumindo, né, compromissos, funções. E em 2017 eu assumi a coordenação nacional do encontro nacional que teria no Rio de Janeiro, onde reuniu quase 300 pessoas. Então, eu coordenei esse evento, né? Hoje, quando eu penso, eu falo assim, eu fui louca, né? Porque eu nunca coordenei um evento na minha vida. Mas Como é que eu louca me é ir meti? às cegas para a China. Como é que eu me meto nas coisas assim para fazer? Mas eu fui assim, sabe quando você tem certeza que aquelas coisas vão funcionar? No meio do processo, assim, como que eu assumo um compromisso desse? Eu nunca coordenei um evento, não sei como é que as coisas... Mas as coisas iam acontecendo, sabe? Fluindo. Eu falei assim, porque a espiritualidade sabe, esse evento tem que acontecer aqui. Então, eles estão me utilizando aqui como a parte visível, né? Para que esse evento aconteça realmente aqui, né? E foi assim que as coisas foram acontecendo. Depois, nessa parceria, eu comecei a dar algumas aulas no curso, porque o professor teve que se ausentar, e no final eu tive que fazer a prova para ser ministrante, porque eu não poderia dar aula sem ser ministrante, né? Eu era só monitora. Eu não queria, mas enfim, a vida vai levando a gente para isso, né? E eu acabei fazendo a prova, passei, e aí recebi o convite para fazer a parceria, né? Dar cursos em parceria com o professor Mauro. E aí, novamente, a vida me traz um novo desafio. Antes de iniciar a turma em Belo Horizonte, assim, uns 10 dias antes, ele me avisa, não vou mais para Belo Horizonte, você fica aí sozinho, né? Falei, uau, fica aí sozinha, tá bom, vou encarar essa sozinha. Aí ele falou, vou ficar só no Rio de Janeiro. Falei, tá bom, então no Rio de Janeiro ficamos nós dois dando aula. Ele deu a primeira aula do curso no Rio e depois falou assim, olha, eu vou precisar fazer um tratamento e meu médico me proibiu de viajar. E aí eu tive que encarar a turma no Rio de Janeiro também sozinha. Então foi um grande desafio, um grande aprendizado. E depois, no ano passado, com a pandemia, outro desafio, porque aí eu tive que aprender a mexer com essa plataforma das aulas online. E como que eu ia fazer isso? Eu nunca tinha mexido com essas plataformas. Enfim, eu me sinto muito abençoada com todos esses desafios que aconteceram na minha vida. Hoje eu tenho uma imensa gratidão por tudo isso. E eu vejo que o grande diferencial nisso tudo foi a partir de 2009, quando eu realmente me rendi. Hoje eu entendo que o meu ego estava comandando a minha vida até então, até 2009, né? Até um pouco mais também, e que estava só atrapalhando, entendeu? Porque tinha que ser daquele jeito e as coisas não estavam dando certo. Quando eu comecei a entender que eu precisava me render à vida com V maiúsculo, a Deus, a consciência, a fonte criadora, aí tudo começou a fluir de uma outra forma. E hoje eu entendo isso muito mais profundamente porque eu vivo isso. Hoje eu não olho para a minha vida e falo assim, o que que eu, Marinês, tenho que fazer? Eu olho assim, o que que minha essência tem que fazer, o que que eles querem, o que que Deus quer que eu faça, o que que tem que ser feito. E aí eu só me coloco à disposição, a serviço. E é isso que tem acontecido. E aí tudo tem fluído maravilhosamente bem, as coisas acontecem. É o pulo do gato, né? É aquilo que a Esse é gente o busca, mundo. busca.
Porque enquanto a gente fica naquela de eu quero, eu quero, eu quero, e as coisas têm que ser do meu jeito, né? Elas não fluem, elas não fluem. E é Não interessante flui. quando você fala da sua história, né? Tem uma frase que eu escuto muito do meu mestre Gilberto, né? Que ele fala assim, quando, não é uma frase dele, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Então, quando a gente se coloca, né? Quando a gente concorda, diz um sim para tudo isso, né? E se entrega a um bem maior para servir, né? Então, assim, não é para mim, né? É para o todo, né? Então, como é que eu posso contribuir? E a vida foi te colocar nesses lugares, né? Porque, assim, Muitos desafios, e arriscar muito, né? Porque assim, sai da empresa, né? E aí, para onde que eu vou? Por onde que eu começo, né? Você entrou no escuro, vai para a China no escuro, né? Assim, os desafios são muito nesse sentido, né? De uma morte de algo, né? Para que renasça o novo. Então, assim, né? É o de tirar, né? Tirar, né? Desapegar, né? De desapegar para receber esse novo, né? Esse é o grande aprendizado da É, gente, né? e quando você fala assim, né, servir ao todo não é esse todo eu estou incluída. Então é óbvio que eu também recebo. E aí as bênçãos todas também vêm para mim. Então esse todo não é o outro, esse todo sou eu também. Por isso que a vida da gente muda. As coisas começam a fluir de outra forma, as coisas chegam, você vai compreendendo, você só foca naquilo que tem que ser feito. Eu hoje não vejo mais problemas na vida. Eu vejo que são exercícios que eu tenho que fazer. Eu encaro assim. Chega uma situação, eu falo, nossa, chegou um exercício novo. Como que eu vou resolver esse exercício? Para mim, eles não são mais problemas, né? É um exercício que eu tenho que aprender. Eu estou aqui numa escola chamada Terra para um aprendizado. Então, o que que eu tenho que aprender? Então, eu vejo assim hoje. Para mim, não são mais problemas. Eu não tenho problemas. Eu tenho exercícios novos a cada dia para aprender como é que se resolve. E na medida que eu vou resolvendo, eles vão fortalecendo. Interiormente, eu vou entrando em contato mais com a minha essência, com o meu potencial, com meus dons, sabe, com aquilo que eu tenho de bom, que é só para aflorar esse potencial. Então, outro dia eu me dei conta, né, que eu comentei no início da questão da baixa autoestima, né, essa insegurança. Outro dia eu me dei conta e disse, nossa, quanto tempo que eu não sinto essa baixa autoestima, entendeu? Há quanto tempo eu me dei conta disso? Falei, nossa, há muito tempo eu não sinto isso. Que bom! Então, esse trabalho interno de busca, de luta, de buscar essa melhora, você se conecta com o outro lado, que é o seu também que você tem, mas que está lá escondidinho, adormecido, porque tem esse monte de coisa que a gente colocou em cima e que a gente só enxerga para isso, a tristeza, o medo, a preocupação, a falta. Mas tem o outro lado, que é a abundância, que é a alegria, né? Que são os potenciais todos que a gente tem. Então a gente só fica chorando as mazelas, mas e o outro lado? Olha para o outro lado. É isso que a gente precisa fazer, enxergar esse outro lado, né? Sair desse lugar que a gente está acostumado, mas que não é só isso, né? Tem muito mais do que isso. E é isso que eu tenho aprendido com todas as experiências que eu tenho vivenciado. E eu tenho sido muito grata e eu tenho compartilhado tudo isso com cada pessoa que chega no meu caminho. É isso que eu tenho buscado, compartilhar tudo isso. Todos, tudo que eu posso hoje, né, para quem deseja, eu estou compartilhando. Eu não guardo mais para mim. Eu tenho passado tudo que eu aprendo, eu estou passando para frente. Isso, Nesse isso é desejo que as bacana, pessoas também. porque assim, isso eu aprendi na psicoterapia reencarnacionista, né? Da gente ser a verdade, né?
E o bom mestre é aquele que experimenta, né? Então, se ele não experimentou, não tem como ele passar esse conhecimento, essa sabedoria, né? Eu estou até lembrando aqui de uma história né, as pessoas conhecem, né? De um mestre e que ele sempre tinha uma palavra, né? Um conselho, uma orientação para as pessoas. E aí tinha uma senhora que tinha um filho e que ele comia muito açúcar e que ele estava extremamente adoecido e Sim. que ela já não sabia mais o que fazia com ele, e aí fala, leva ele lá no mestre, que o mestre vai resolver o problema dele, né? E aí ela foi lá, o mestre ouviu a história toda, e aí ele falou, volte daqui a um mês. Aí ela ficou furiosa, falou, não, todo mundo vem aqui, né, o senhor resolve tudo, por que que você não consegue Uhum. resolver o problema do meu filho? Volte daqui a um mês. Aí ela vai embora, passou um mês, ela volta lá com o filho, e aí falou assim, olha, eu voltei aqui de novo, o senhor falou que era para eu voltar daqui 30 dias, estou aqui, meu filho continua comendo açúcar do mesmo jeito e tal, né? O que que o senhor tem a nos dizer? Ele está assim, bom, agora eu posso falar alguma coisa, porque eu fiquei 30 dias sem comer açúcar, né? Então, Exato. o conhecimento é isso, né? Conhecimento sem aplicação de nada adianta, né? E isso que você está falando para a gente, né, que quando você sai do mundo corporativo e vai, né, fazer essa transição de carreira e ir para esse lugar do que da busca do conhecimento, né? Então, assim, o se tornar terapeuta primeiro é se tratar, se cuidar, né? Olhar para aquilo. Quando você fala assim, eu não olhava para o dinheiro. Putz, se não olhava, como é que a prosperidade ia vir? Como é que o dinheiro ia vir para sua vida? Não ia, você não queria olhar para ele, ele tinha que Exato. fugir mesmo, né? Então, assim, é um grande aprendizado, né? Para se tornar um terapeuta, né? E um terapeuta humano, no sentido de, o que eu falei no início, né? Que eu aprendi na psicoterapia reencarnacionista, de não ter medo de mostrar quem você é, né? De falar assim, olha, eu já fiz um monte de meleca lá para trás e tal, tô aqui, né? Então, é isso que faz humanizar a terapia. Eu acho que isso é muito importante, porque isso nos aproxima de todo mundo, né? Então, Uhum. essa conexão que você falou do todo, porque assim, quando eu faço volta, volta, né? É a Bom, pedrinha que você joga e que ela vai dando as ondinhas e depois ela volta novamente, né? Então, isso. Essa busca sempre tive, né? Desde os meus 20 anos, assim que eu me lembro, eu sempre tive uma inquietação interna, um desconforto eu precisava entender alguma coisa aqui dentro, né? Eu sempre tive isso. Então, eu sempre busquei terapia, mesmo antes de começar a formação e tudo mais, de sair, eu sempre busquei a terapia porque eu precisava entender alguma coisa. E todas elas foram me ajudando nessa caminhada para eu chegar onde eu estou hoje, né? Para chegar nesse entendimento que a psicoterapia reencarnacionista traz. Né? Todas elas me ajudaram, eu agradeço profundamente. Mas eu sentia que sempre faltava algo a mais. Né? Quando a gente está em busca de autoconhecimento, a gente quer algo a mais. Então, é como a gente está na escola, você está lá numa série e depois você precisa de algo a mais, você precisa passar para a série seguinte para aprender algo a mais, né? Não adianta você ficar na mesma série, você vai ficar repetindo aquela matéria sempre, não, você aprendeu aquilo, agora vamos para frente. E é assim que eu vejo cada terapia por qual eu passei, né? Por cada profissional que eu passei, todos eles foram me dando aquilo que eu precisava naquele momento e eu continuei buscando, né? E continuo buscando. Então, essa vivência é que ajuda, né, que foi me tornando essa terapeuta. Né? A gente não se torna terapeuta porque faz um curso. Não é um conhecimento teórico que te torna um terapeuta. Né? Mas a tua vivência, a tua experiência, o aprendizado, né? Como você vivencia aquilo, o quanto você se abre realmente para aprofundar em si, para poder entender o outro, né? Para poder estar ali.
E a PR ajudou muito nisso, porque quando descortina, né, esse véu de quem nós somos, porque no curso, fazendo a investigação do inconsciente, todo mundo se enxerga, né? Todas aquelas bobagens que a gente fez, enxergamos as características da personalidade de todos. Você olha e fala assim, meu Deus do céu, eu tinha tanta vergonha da minha rigidez, do meu autoritarismo, mas o outro também tem. Hoje eu dou risada disso, né? Hoje eu não estou mais nem aí, não estou mais preocupada com isso, né? Antes eu tinha muita vergonha que alguém descobrisse, que alguém percebesse isso. Hoje eu não tenho mais. Isso traz um relaxamento, uma tranquilidade para a vida, entendeu? Que bobagem. É uma característica, eu posso trabalhar e ver o que tem de bom nisso e usar o lado positivo e não ficar só olhando para o lado negativo. Então, sabe? Hoje eu já relaxei com isso, mas nem me preocupo mais com essas questões. Hoje eu dou risada. Eu tenho amigas que me conhecem há muito tempo que, né, conviviam comigo com essa rigidez, com essa coisa toda, e elas olham assim, não, é impressionante a mudança, né? Que hoje eu já não me preocupo tanto. Você que me conhece dos cursos tem visto, né, essa mudança, né? Como que eu estou muito mais leve, na lida mesmo do dia a dia, do curso, dos compromissos e tudo mais, né? Porque eu era muito rígida, né? Tinha que estar, cumprir aquilo tudo, assim. Claro que precisa de uma organização, as coisas precisam ser cumpridas, fazer, mas não com aquela rigidez que eu tinha, né? Eu sinto que eu estou mais leve, eu sinto que eu estou mais solta nesse sentido, né? Não precisa dessa postura corporal também tão rígida, né? A gente pode estar mais à vontade e tudo mais. Isso só traz benefício, né? Físico, mental, emocional, espiritual, a conexão fica muito. A gente percebe muito mais, né? Essa conexão com os amigos espirituais. Quando eu terminei o curso da PR, eu falava assim, como que eu vou trabalhar com essa terapia, com essa conexão com o plano espiritual, se eu não sinto, não vejo, não ouço? Como é que eu vou trabalhar com eles? Dizia que eu não percebo nada disso, né? Mas foi na confiança mesmo. Falei, não, se o Mauro diz que os mentores aqui conduzem esse trabalho, eu vou confiar nisso, entendeu? E foi na confiança. E esses anos todos foram me mostrando isso. E hoje eu percebo, né? Assim, a presença deles, eu sinto no sentido. Às vezes eu sinto um calor no meu corpo. Veio um calor, eu falei, opa, eles estão aqui comigo. Depois aquele calor some, né? Então eu sinto pelo resultado do trabalho. Cada vez mais, cada vez que eu faço uma investigação do inconsciente, elas estão se aprofundando mais. Vem um conteúdo mais profundo de informação, de orientação, de ensinamento dos mentores, que é diferente de quando eu iniciei e está tudo bem, é assim mesmo, que a gente vai num crescimento, num aprendizado, né? Então eles vão dando na medida, e eu acho que eles foram trazendo isso também para mim, porque eles foram percebendo o meu interesse também, óbvio, né? Porque se eu fico apenas numa análise superficial só naquilo e não aprofundo, eles também vão manter aquilo ali, porque eles vão dando também na medida em que o próprio terapeuta, a pessoa tem interesse, né? Então, você sabe que eu sempre falo, né, nos cursos, eu transcrevo todas as investigações. Eu sou louca, eu me acostumei, eu transcrevo aquilo tudo, a fala tal e qual a pessoa falou, entendeu? Eu não troco uma vírgula, uma palavra, eu transcrevo tudo, sabe? E fico e leio e fico catando o que é que tem ali, espremo aquele conteúdo ao máximo possível. Para quê? Para dar, para retornar para aquela pessoa o máximo para ela extrair daquele conteúdo o máximo para a vida dela. Então, acho que eles foram vendo que eu fui fazendo isso e eles foram trazendo mais e mais conteúdo, entendeu?
E eu só tenho a agradecer, porque é uma bênção receber tanta informação, tantas aulas através das investigações do inconsciente, entendeu? Das Uhum. mensagens e tudo mais. É interessante, né, que quanto mais eu acho que a gente se entrega, né, a essa espiritualidade, a algo que é maior, né, do que a gente, eles passam a confiar, né? Eu acho que eles confiam mais na gente do que a gente confia na gente mesmo, né? Às vezes eu percebo em algumas investigações, né? A pessoa está lá relatando a história e tal, e aí de repente me vem algo, não sei de onde, né? Que é para marcar ou perguntar, né? E aí dali sai um conteúdo assim, né? E assim, não fui Hum. eu, né? Assim, veio como inspiração, né? Eu acho que quando você abre o canal, né? No sentido de se tornar receptivo, né? Para trabalhar para um bem maior, né? Aí a coisa começa a acontecer, né? Você podia falar um pouquinho, né, sobre o que é a psicoterapia reencarnacionista, né? Porque às vezes tem algumas pessoas aqui, porque, ô, gente, se vocês escreverem alguma coisa, eu não consigo aqui, porque eu estou no celular e não está passando, tá? Mas você podia falar um pouquinho, né, o que é essa técnica, né? E eu acho que assim, o tanto que ela favorece no nosso autoconhecimento e na nossa evolução como seres humanos, né? Para nos tornarmos seres humanos melhores, né? E tirar essa, desmistificar, né? De vou fazer uma regressão, né? Porque a investigação é uma regressão, né? Para descobrir quem que eu fui, ou quem que fulano foi na minha vida, né? E tal, por que que eu brigo tanto com o ciclano, né? Então, assim, para desmistificar um pouco disso, né, para mostrar a importância de sair do ego, né, porque é uma psicoterapia para que a gente tire o ego desse comando, né. Hum. Bom, quem tiver dúvidas, né, que está postando aí depois, é só colocar aí para Exana ou para mim, que aí a gente responde depois, né? Mas assim, a psicoterapia reencarnacionista é uma nova escola de psicologia que aborda a reencarnação. Então, por ela abordar a reencarnação, nós temos a visão de que somos espíritos, e se somos espíritos, estamos sempre reencarnando, e nós temos uma personalidade congênita, que é a mesma que a gente vem repetindo ao longo das encarnações, né? Então, ela vem nos ajudar a mudar a nossa visão que nós temos hoje, que é do ego, para a visão que o nosso eu superior tem a respeito dessa experiência que nós estamos vivendo aqui neste momento no planeta Terra. E a investigação do inconsciente, ela vem, como ela é orientada e conduzida pelos mentores espirituais da pessoa que deita, ela traz a informação não apenas para a gente saber o que aconteceu no passado, e sim nós recordarmos que após aquela experiência terrena, nós retornamos ao plano espiritual e tudo o que a gente aprendeu lá. Se nós passamos por tratamento, estudo, o que a gente estudava, com o que a gente trabalhava, aquelas tendências todas da nossa personalidade, de medo, tristezas, raivas, etc. Por que a gente sentiu aquilo? Quando a gente tem essa conscientização do que aconteceu no passado, nós temos a possibilidade de olhar para nós com outros olhos, porque há uma compreensão maior, porque por estarmos recordando, estarmos num plano de uma frequência mais elevada, isso possibilita esse entendimento. E esse entendimento que nós temos ao recordar, quando nós entendemos isso no plano astral, ajuda a entender aqui esse conjunto de experiências que nós estamos vivenciando, né? Então,
compreender e entender as características da nossa personalidade é a primeira pista para esse processo de reforma íntima, para o processo de evolução do espírito aqui nessa caminhada. Quais são os aprendizados que esse espírito veio aprender aqui nesse plano terreno? Existem outros planetas que a gente vai, na medida em que a gente vai evoluindo, a gente pode passar para outras dimensões também, né? Não vamos ficar eternamente aqui, mas a gente precisa entender o que é que nós estamos fazendo aqui. E a psicoterapia reencarnacionista veio ajudar na parte prática, no como. Muitas pessoas sabem que precisam fazer a reforma íntima, mas não sabem o como no dia a dia. Elas entendem que precisam fazer. E a psicoterapia reencarnacionista é isso, ela veio trazer o como, facilitar esse entendimento. Então, quando nós enxergamos quem nós somos como espírito e a nossa proposta, o que nós combinamos no plano astral, que nós iríamos vivenciar aqui, por que nós escolhemos a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, irmãos e as outras pessoas que vão aparecendo na nossa vida no dia a dia, com esse novo olhar, a gente tem uma possibilidade maior de compreender o que a gente está fazendo aqui, qual é a finalidade de nós estarmos encarnados. E entendendo isso, nós temos possibilidade de aproveitar a encarnação de uma forma melhor, né? Aproveitar essa encarnação realmente com o propósito maior que o do espírito, e não com essa estrutura chamada ego, que é uma estrutura que dá suporte ao espírito. Só que nós estamos... Por que a gente se vinculou tanto ao ego, né? A gente passou a acreditar nas informações, nos registros que o ego tem, que, como você falou antes, são registros do passado. Ele só tem registro do passado e projeta para o futuro. Nós estamos presas a isso. Então, nós precisamos nos desvencilhar desse aprisionamento do ego, mas não abandonar o ego. Não, o ego é uma estrutura importantíssima para dar suporte ao espírito. É essa informação que a psicoterapia reencarnacionista vem trazer, vem nos ajudar a entender. E o que precisa é esse amadurecimento do ego, porque ele ainda age de uma forma muito infantil e adolescente, né? A forma de reagir é como a gente percebe a nossa sociedade. Muito de uma forma infantil e adolescente, é muito voltado para si, para o seu próprio umbigo. E esse amadurecimento vai ajudar essa estrutura a se reintegrar ao espírito e juntos nessa caminhada de evolução, né? Então é isso que a psicoterapia reencarnacionista vem nos ajudar nesse momento aqui. E a investigação do inconsciente é um presente que nós recebemos dos mentores espirituais, porque os ensinamentos, os tratamentos que as pessoas recebem, muitas questões físicas, né, de dores físicas, depressão, síndromes do pânico, muitas dessas questões são resolvidas também com a psicoterapia reencarnacionista, com a investigação do inconsciente. Não sei se você se lembra de uma colega que fez o curso em Belo Horizonte. Ela iniciou o curso com fibromialgia e depois, no final do curso, ela não tinha mais nada. Ela estava aposentada por invalidez, né, por conta da fibromialgia. Claro que foi um merecimento desse espírito também, porque não podemos dizer que todas as pessoas que têm fibromialgia serão curadas. Mas esse espírito teve esse merecimento porque é uma pessoa que buscava profundamente o autoconhecimento. Então, quando ela fez o curso... E o investimento dela também nesse processo, né? Porque senão, eu vou fazer porque eu vou curar disso ou daquilo, né? Não, é uma questão de merecimento, né? E uma coisa importante também é que, assim, nós não escolhemos aquilo que nós vamos querer recordar, né? Eu tenho isso, então eu quero, né?
Então, os mentores, eles oportunizam para a gente aquilo que a gente precisa, né? E não aquilo que a gente quer, né? O que a gente precisa para um fim útil, e esse fim útil é a terapia. Isso. E é tudo para um bem maior, né? O bem maior. Bem maior. Marinês, nosso tempo já está finalizando, porque senão a gente acaba e some tudo, né? Sim, sim. Eu, Isso. eu gostaria, né, que você deixasse uma frase ou, né, né, algo, né, para as pessoas pensarem a respeito disso, né? E eu gostaria muito de te agradecer, né? O tempo passa rapidinho, né? Já passou aí É 1 hora. verdade. Mas assim, eu acho que é de grande valia, né? Todos que estão vindo aqui e passando esse conhecimento para todos nós, né? E o importante, você trouxe para a gente muito essa questão, né? Dessa determinação para a gente atingir aquilo, né? Que o nosso propósito de alma, né? O que que a gente veio fazer aqui. Então, né? Deixa aí uma frase, um ensinamento, né? Uma palavra aí pra gente. E uma outra coisa, eu vou deixar o seu ensinamento, né? Eu vou postar lá nos stories com o seu contato, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, tá? Aí vai Tá estar lá, bom. né? Ok. Bom, eu agradeço você pelo convite, todo mundo que está aqui assistindo, que possa inspirar quem for assistir também, né, essa live. Uhum, Então, o que eu vou deixar é o seguinte: aquilo que me permeou ao longo desses anos todos e que eu fui percebendo, né, com o tempo. Se permitam seguir o seu coração. Esse é o seu melhor guia. E seguindo o seu coração, você vai encontrar o propósito da sua alma, porque está ali, né, dentro do seu coração. E aí permita que os amigos espirituais superiores te auxiliem, te conduzam nessa caminhada, né? Então siga seu coração. Seu coração te diz a direção. Você sabe quando tem que fazer a coisa certa. Então siga ele. Foi isso que eu fiz ao longo da minha vida, né? Desde que eu saí do mundo corporativo, foi isso que eu fiz. Eu segui meu coração. Eu saí de inúmeros lugares e comecei do zero sempre, porque eu sentia no meu coração que eu precisava fazer aquilo. E eu dou graças a Deus ter feito isso, porque eu estou feliz hoje com o que eu faço e aonde eu estou. É isso. que bom, que bacana ouvir isso, né? E é interessante isso que você fala, assim, toda vez que a gente tema, a gente quebra a cara, né? Terminou ouvir o coração, a gente quebra a cara. Eu não ouvi meu coração durante muitos anos, né? Mas aí em 2009, quando eu pedi arrego, que foi a última vez que eu pedi esse arrego, falei, não, agora tem que seguir o coração, né? Foi isso. Então, Marinês, gratidão, né? Foi muito bom essa conversa e a live vai ficar gravada, tá? Vocês que gostaram, né? Indique para as outras pessoas e aí o seu contato vai amanhã, tá? Nos Tá stories, bom, tá bom? E tá ok. beijo grande, Obrigada. né? Beijo para E você e aí para nos todo mundo. encontramos mês que vem aqui no TAI, na aula prática. Se Deus quiser. Maravilhoso, vai ser fantástico. Gratidão. Beijo. E boa noite a todos, né? E gratidão por terem assistido, né? Espero que esses ensinamentos, de alguma forma, tenha tocado, né, o coração de vocês para despertar, para pensar em alguma coisa, né? Contribuir, Isso aí. tá bom? Então, beijo. Tchau, tchau. Beijo, Até a tchau. próxima. Tchau. Ah, e uma outra coisa que eu queria falar, da nossa próxima live vai ser com Marta Schaefer. Marta minha mestra de Reiki. Eu fiz toda a formação com ela, então ela vem contar a história dela, e a história dela também é de transição de carreira, muito bacana, né? Ela está aí nos Bacana. assistindo também, né? Então, na próxima Maravilha. segunda, tá bom? Então, Tá boa bom. noite a todos, tá? E tchau, Tchau. gratidão. Tchau, tchau.